Quantas vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória, teu é o poder, teu é o reino e a glória pra sempre. Só a igreja. Só tu és santo. Oh, Jesus! Enche esse lugar, como os anjos cantam dia e noite. Só tu és santo. Só tu és santo. Ah, você que pode, aplauda o Senhor. Toma o teu lugar, Jesus. Nós te honramos, nós te desejamos, Espírito Santo. Você pode se assentar. Você não pode achar normal um culto como esse. Você não pode normalizar a presença de Deus. Sabe, embora de domingo a domingo nós estamos aqui, mas no Senhor existe uma porção nova. No Senhor existe um pão fresco que nos alimenta diariamente. E nós estamos diante da mesa da presença, assentados. Iremos nos alimentar deste pão, desta presença. Abra sua Bíblia no Êxodo. Se puder melhorar o meu retorno para mim me ouvir. Êxodo. Jesus, tem Êxodo 25. Nós vamos ler do 23 até o 30. Hoje nós não temos sala, né, com as crianças, então tenta segurar ele aí com muito carinho do seu lado, para que ele possa participar desse culto. Faça isso intencionalmente, explique para ele o que está acontecendo aqui, amém? Todos encontraram? Diga amém. Diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura.
revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prendas nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustenha as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas tigelas e bacias na quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Amém. Sabe, nesse mês de janeiro, eu e mais algumas mulheres, estamos lendo um livro chamado A Experiência da Mesa. E eu já tinha lido esse livro há 3 anos atrás. E o Senhor nos deu uma direção para voltarmos à leitura desse livro. E eu fiz uma convocação às mulheres da igreja, as mulheres que estão espalhadas no Brasil através do grupo Amigas de Deus. E nós então nos juntamos ali, compramos o livro e estamos juntas nessa leitura. E nós estamos vivendo dias de revelação. Nós estamos aprendendo com o Senhor e com a sua palavra, não a importância do móvel em si, a mesa, mas sobre aquilo que é colocado sobre a mesa. E no contexto do Êxodo capítulo 25, se você é crente, se você lê a Bíblia, você sabe que aqui Deus, Ele chama Moisés para o monte. O povo tinha sido liberto do Egito, mas a ideia de Deus não era só libertar o povo, mas habitar no meio do povo, andar com o povo, se relacionar com. E aí Deus então, Ele chama Moisés e Ele começa então a lhe dar instruções detalhadas sobre o tabernáculo, o lugar aonde a presença de Deus que se movia com o povo à medida com que eles iam caminhando no deserto. E a presença de Deus ali, habitada no meio do povo, se movia. E à medida que a glória, a presença de Deus se movia, o povo se movia também. E se você prestar atenção nos versículos que nós lemos, nós vamos ver que o Senhor é detalhista e organizado. Ele começa a dar até os centímetros de tudo que ele queria que fosse construído. Ele dá cor no capítulo anterior. Ele vai apontando tudo o que ele queria que estivesse no tabernáculo. Nada ali era aleatório. Nós precisamos entender isso quando nós falamos sobre intencionalidade. No reino de Deus, nada é aleatório, existe um propósito. Você precisa entender isso. E o tabernáculo então era a habitação de Deus no meio do seu povo. Porque Deus, Ele nunca quis um povo, escute, para que Ele apenas visitasse. Às vezes nós falamos: Senhor, vem nos visitar. A visita vem e vai embora. Eu quero te ensinar: Senhor, venha habitar em mim.
Senhor, habita na minha casa. Porque a ideia, o plano original de Deus sempre foi relacionar comigo e com você. Então o tabernáculo ali não era apenas um lugar de culto, mas era o lugar onde Deus ensinava uma nação sobre a sua presença. E aí dentro desse ambiente, dentro do que ele está ali instruindo para Moisés no monte, a glória de Deus ali manifesta a Moisés, e o Senhor dando a ele a direção daquilo que ele queria fazer. O Senhor manda construir 3 móveis principais: a Arca da Aliança, o candelabro e a mesa. E é sobre essa mesa que nós vamos falar nessa noite. Sobre essa mesa, Deus faz uma exigência específica. No último versículo que nós lemos, após a construção da mesa, com todas as direções que o Senhor deu a Moisés, quem está comigo, diga amém. O Senhor diz assim: sobre ela você vai colocar o pão da presença, para que esteja diante de mim. No tabernáculo existia o lugar santo, existia o lugar santíssimo, onde ficava a glória de Deus dentro da arca, e havia um véu, e a mesa ficava do lado de fora, e ali sobre aquela mesa, ou seja, diante da presença de Deus, ficava o pão da presença. E aqui o Espírito Santo de Deus, ao longo do mês de janeiro, durante 4 vezes, amanhã vai completar a quarta vez que nós estamos reunidas juntos através de uma live, aprofundando esse conhecimento da razão e do propósito por trás da mesa, não do móvel em si, mas do que está sobre ela. O Espírito Santo de Deus começou a descortinar e trazer algumas revelações, ensinamentos que estão na palavra e são liberados para mim e para você. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Eu não sei a quantidade de número que nós estamos aqui, mas embora não exista aqui uma mesa fisicamente onde nós estamos ao redor dela, espiritualmente nós estamos em uma mesa, e na mesa do Senhor o coração é alinhado. Na mesa do Senhor você é restaurado. Na mesa do Senhor você é nutrido. Na mesa do Senhor você é reconciliado. Na mesa do Senhor você é reposicionado. Na mesa da presença, diante do Deus Altíssimo, o Pai coloca o pão da presença para eu e você comer e beber. Oh, Jesus. E o primeiro ensinamento: a razão da mesa não é o móvel, mas o pão. Porque trazendo agora para o nosso dia a dia, as donas de casa: eu não tenho mesa em casa, então eu como em qualquer lugar. Eu não tenho mesa em casa, cada um come no cômodo aí, na TV. E nós vamos ver que ao longo dos anos, o valor de estar à mesa se perdeu quando Deus, lá no Êxodo, nos está ensinando o princípio de se estar nela. Não é a mais cara, o móvel mais caro, mas a razão de se assentar em uma mesa, a razão de se alimentar, não da feijoada que está ali, mas da presença do pão vivo que desceu do céu e é partilhado para mim e para você.
mesa não é o móvel, mas é o pão. Deus não está interessado no móvel em si, mas no valor que é se colocado ali. Sabe o que Deus estava instruindo a Moisés? Que o centro ali não era as tigelas. O centro ali daquela mesa não era o arranjo de orquídea. Não era os utensílios, mas o pão que era colocado sobre aquela mesa. Escute uma coisa. Se você ler em Levíticos 24, você vai ver que esse pão não era decorativo, para decorar. Esse pão, ele era alimento, era provisão, era sinal de relacionamento contínuo. Olha só, escute isso. O pão ali estava diante de Deus. O pão ali era oferecido para Deus, mas Deus permitia que os sacerdotes pudessem comer daquele pão. E sabe o que eu aprendo aqui? Guarde isso no seu coração. Deus não só aceita a oferta, como Ele compartilha. Ai, quem serve na presença se alimenta da presença. Esse pão do tabernáculo, eu fico doida quando eu leio o Velho Testamento e vejo Jesus ali. Eu vou lendo e eu vou vendo Jesus. Jesus aqui, gente, Jesus aqui, Jesus aqui. E esse pão apontava para Jesus. Esse pão estava apontando para Cristo desde o Antigo Testamento. Jesus nunca foi um plano B. Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus estava anunciando: a verdadeira nutrição do homem não vem de estruturas, mas vem de uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Escute, lá em João capítulo 6, 51, Jesus não só disse: eu sou o pão da vida, mas Ele disse: quem comer desse pão viverá eternamente. O segundo ensinamento, o pão da presença. O que significa isso? É a vida de Deus nas nossas vidas. Sabe, no tabernáculo, o sangue que era derramado ali através do sacrifício trazia restauração diária e anual. Mas o pão, escute isso, o pão permanecia continuamente diante de Deus. E o que isso nos ensina? O sangue, ele fala de redenção, de remissão, lavar os nossos pecados. Mas o pão fala de uma vida sustentada. Deixa eu trazer algo para o seu coração. Você acredita, pensa comigo, que o nosso Deus, Criador do universo, Ele iria fazer o meu e o seu corpo com necessidade de refeições, 3 refeições do dia para nós ser essencial à toa? O nosso Deus que nos criou, Ele poderia fazer que a necessidade física do nosso corpo se alimentasse apenas uma vez na semana, uma vez no mês. Não, mas existem 3 refeições essenciais na vida do ser humano: o café da manhã, o almoço e a janta. Porque se a gente não se alimentar
não recebemos os nutrientes. E o pão da presença, escute, Jesus, quando Ele ensina os seus discípulos a orar, meu Deus, Ele diz: o pão nosso de cada dia, diariamente. O que o Senhor tem para você hoje é hoje, e amanhã Ele tem de novo, e depois Ele tem de novo. O pão da presença é o alimento do nosso espírito. Ele nos fortalece, nos sustenta e nos mantém vivo diante de Deus. Sabe, igreja, não se vive uma vida espiritual com uma alimentação esporádica. Eu só me alimento no domingo. Você é fraquinho espiritualmente falando. Tá precisando tomar uma B12, uma vitamina D. Espiritualmente, assim como nós precisamos das refeições para a gente ficar de pé, assim é quando nós nos alimentamos do Senhor. Sabe, eu comecei a pensar a respeito dessas 3 refeições. E eu me lembrei de Daniel, quantas vezes ele orava ao dia. E eu comecei a procurar na Bíblia a respeito desses 3 horários. No café da manhã, Salmo 5, verso 3 diz: pela manhã o Senhor ouve a minha voz. Do que você se alimenta de manhã? É do celular primeiro? A primeira coisa que você faz é comer o Instagram? A primeira coisa que você faz é comer alguma coisa que não vai nutrir a sua vida espiritual? No almoço, Salmo 55:17 diz: à tarde ou pela manhã ou ao meio-dia eu choro e falo com Ele, Ele me ouve. Ou você está com o jornal de meio-dia empurrando tragédia em você? No jantar, Isaías 26:9 diz: a minha alma suspira por ti durante a noite. O terceiro ensinamento: a mesa fora do véu, o acesso antes da cruz. A Arca da Aliança, como eu disse no início, ela estava atrás de um véu grosso, atrás de um véu espesso que separava o Santíssimo. Os sacerdotes que iam até ali, eles não viam a arca, mas eles viam a mesa e o pão da presença sobre a mesa. Sabe o que eu creio aqui? Eu creio que Deus, antes mesmo da cruz, Ele já apontava quem daria acesso a Ele diretamente. Lá no Velho Testamento, o véu que separava, o véu que ia ser rasgado de alto a baixo, o pão da presença, Jesus Cristo já estava ali. Oh, Jesus! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Aonde o homem ainda não podia entrar plenamente, Deus se revelava pelo pão da presença. E aí, nós estamos no Êxodo, entre 1400, 450, 1500 anos depois, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos ver Jesus, o pão vivo. E agora, aqui, Jesus, Ele não constrói templos.
meu Deus. Jesus, Ele escolhe se assentar à mesa. Ele se assenta à mesa com os pecadores. Ele se assenta à mesa com os seus discípulos. Jesus, Ele ganha vidas através da mesa. Ele discipula os corações da mesa. Ele cuida de pessoas à mesa. Zaqueu encontra salvação à mesa. Maria, ao expressar o seu amor a Ele, Ele estava à mesa. Os discípulos aprendem com Ele à mesa. Não é a sua teologia que vai ensinar. Não é o seu título que vai ensinar. Não é o teu cargo, nem a sua posição social. Não é quanto você tem no banco. Ah, não é quantos anos você tem de carteirinha de crente. É quando você decide sentar à mesa com Ele. Oh, Jesus. Arabaxê, arabaxê. E por fim, Jesus, ao se aproximar do cumprimento da sua missão na terra, depois de realizar, ensinar, de realizar muitos milagres, de ensinar, de discipular, nós vemos Jesus na última ceia com os seus discípulos. A última ceia. A última coisa, escute. A última coisa que Jesus escolhe fazer não é um sermão. Não é um milagre público. A última coisa que Jesus escolhe fazer antes da cruz é se assentar em uma mesa. Está faltando comunhão na sua casa? Traga a sua família para a mesa. Ah, você não tem uma mesa? Pega uma de plástico. Não é o móvel. Não tem a ver com o móvel. Não tem a ver com aquilo dali, mas com o que está sobre a mesa. Existe nos Estados Unidos estudos que falam que famílias que fazem refeições à mesa são as famílias que têm os índices mais baixos de divórcio, dos filhos se envolverem com drogas, prostituição, crime. Sabe o que acontece? É que o inimigo das nossas almas, algumas vezes, sabe mais daquilo que está aqui do que você. E aí ele rouba isso de dentro de você. Ele faz com que você, atarefado com coisas boas, não priorize aquilo que é primordial, aquilo que é primeiro. Porque muitas vezes nós estamos cheios de compromissos bons, muito bons, e perdemos o sentido, o valor de estar em casa com a sua família. Deixa eu te dizer, para esta igreja, para a igreja brasileira avançar e ser forte, não começa aqui, começa em casa, começa nutrindo os seus filhos, começa nutrindo a sua família. Não pelo alimento que fazemos hoje, mas pelo sentido original, que é o pão da presença, o lugar do encontro, o lugar aonde Jesus está dentro da sua casa. E aí, na última ceia, Jesus não faz um milagre público,
Mas ele se assenta à mesa, porque o que ele estava ensinando ali aos seus discípulos é que aquele lugar alinha a visão. Aquele lugar, ele confronta, escuta, ele confronta a raiz do pecado. Na mesa nós aprendemos que eu não sou autossuficiente. Não tem a ver com os meus diplomas. Na mesa eu entendo que eu sou dependente dele. Eu preciso me alimentar dele. Na mesa eu reconheço e eu admito que miserável homem que sou. Eu não mereço, mas a tua graça me alcançou. E eu não posso ficar sem esse lugar. A mesa, ela confronta a hipocrisia, irmãos. Existe esse princípio que o Senhor nos ensinou aqui. E nós conhecemos as pessoas na mesa. Sabe, na última ceia, escute, eu acho interessante que ele não excluiu ninguém. Judas estava lá. Pedro, que o negaria, estava lá. A mesa de Jesus não mascara quem somos. Ela revela e oferece redenção. Na mesa do Senhor, a presença é central. Cristo é o alimento. O que Jesus estava dizendo naquela mesa é: vocês ainda não entenderam tudo, mas se permanecerem comigo, a cruz trará sentido. Eu quero que você se coloque de pé. Escute isso. A sua vida só terá sentido se você estiver nele. Não existe razão. Você pode tentar realizar o sentido da sua vida nos seus filhos, na sua empresa, num casamento, numa vida promissora de negócios, sonhos, faculdade, eu não sei, numa viagem, num carro top, eu não sei. Nada disso trará sentido para a sua vida se você não estiver nele. E talvez você que está aqui, talvez você é alguém que até vem em todos os cultos, mas está longe da mesa. Talvez você está perto das atividades da igreja, mas está distante da presença. Quem sabe eu estou falando para alguém que frequenta os cultos, mas não se alimenta do pão da presença. Hoje o Espírito Santo está dizendo: volta para a mesa, meu filho. Coma da minha carne. Participe. Ceie comigo. Volte para o lugar do encontro. Volta para o lugar do alimento. E eu preciso te dizer uma coisa. Lá no céu existe uma mesa preparada para mim e para você. Lá no céu nós viveremos uma ceia coletiva. A palavra do Senhor diz assim: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Eu vi a cidade santa, a nova